Olá, moçadinha do sexto ano, tudo bem com vocês? Deixa eu arrumar o óculos como de costume, né? Pessoal, vamos então para a nossa aula de número 70, 73 e 74, né? E nós vamos, já estamos quase terminando o livro, olha que chique, e nós vamos falar do Império Bizantino, do Código de Justiniano, da cultura bizantina, tá bom? Então, nós vamos iniciar, falo da página 179 do nosso livro didático, que vocês têm aí na mão e que vocês já conhecem. É lógico que essa aula foi gravada, quer dizer, essa aula foi organizada pela professora Jusilene, né? Para toda a meninada, a moçada aí do sexto ano, e eu, professor Hernani, vou gravar aqui para vocês, vou narrar essa aula, tá bom? Gente, o Código de Justiniano. O Código de Justiniano está ligado também ao direito romano, né? O direito romano foi reunido por juristas de Bizâncio, juristas, advogados, né? Pessoas que trabalham com as leis, do qual surgiu o Código de Justiniano, através do qual muitas instituições de direito romano chegaram aos dias atuais. Então, até hoje se estuda o direito romano. As leis bizantinas fortaleceram o poder do imperador e garantiram as propriedades da igreja e dos grandes proprietários de terras, os grandes latifundiários. A maior parte dos camponeses continuou sem dinheiro e sem terra, né? Continuaram da mesma forma, sem mudar muita coisa. Depois, logo em seguida, nós temos a revolta de Mica, né? A revolta de Mica. A revolta de Mica, ela aconteceu no hipódromo, né? Hipódromo era aquele onde as pessoas faziam aquelas corridas de cavalo, de biga, né? Lá era comum. Então, era uma grande arena com capacidade de aproximadamente 50 mil pessoas, e lá eram realizados os espetáculos, os teatros, as festas populares, né? Então, no hipódromo, dois grandes grupos rivais se reuniam e expressavam as suas reivindicações ao imperador. Eram os verdes, do qual participavam os comerciantes e artesãos, e os azuis, que era composto sobretudo por aristocratas, né, o pessoal que tem mais dinheiro. Esses grupos tinham muitas discordâncias políticas, esportivas e religiosas, segundo os historiadores, né? Em 532, o hipódromo estava lotado de torcedores verdes e azuis. Após uma corrida de cavalos, houve uma dúvida sobre quem teria vencido a disputa. O imperador Justiniano estava presente e quis escolher o vencedor, mas os grupos políticos que estavam presentes ali, né, divididos entre competidores e tal, começaram a gritar: Nica, Nica. Então, vitória significava vitória em grego, né, ou significa. Então, o estopim para a revolta de Nica ocorreu durante o espetáculo esportivo. Então, no entanto, as causas da revolta eram amplas e profundas quando analisadas em relação aos altos impostos do governo e etc. e tal. Então, a revolta de Nica, significa vitória, acontece nesses pesares, né? Então, vamos falar na página 181, que você pode seguir aí, o Césaropapismo. E que era o Césaropapismo? Os imperadores bizantinos usavam a religião para conquistar poder, né? Conquistar poder, manter a unidade do império, sendo considerados representantes de Deus. Então, por isso, mandavam os assuntos políticos do Estado e religiosos. Então, os imperadores bizantinos mandavam nos assuntos políticos e também nos assuntos religiosos. Esse sistema ficou conhecido como Cesaropapismo, poder imperial de César e o poder religioso do Papa ficava nas mãos do imperador. O Cesaropapismo já existia entre os imperadores romanos cristãos, como Constantino. Então, no Império Bizantino, o imperador adotava o título de Balizeu, que significava, a palavra grega, significava aquele que tem autoridade, né?
Então, olha para você ver quantas informações. O cisma do Oriente. Vocês ouviram falar no cisma do Oriente? O cristianismo é a maior religião, né? O cristianismo, que hoje é a religião católica, né? Tendo forte influência nas relações de poder da história bizantina, foi marcado por vários movimentos, e um deles foi chamado de iconoclastia. Iconoclastia. Essa palavra significa quebra de imagens. Seus seguidores eram contra o culto de imagem dos santos e pregavam a destruição das estátuas da igreja. A iconoclastia ultrapassou os limites do Império Bizantino em 731 e o Papa Gregório III protestou contra a destruição. Então, as divergências bizantinas não paravam por aí, né? A divisão da igreja, vai acontecer a divisão da igreja em 1054, com a divisão que ficou conhecida como Cisma do Oriente, porque foram criadas a Igreja Católica Apostólica Ortodoxa, né? Ou simplesmente Igreja Ortodoxa, com sede em Constantinopla e comandada pelo patriarca da cidade, indicado pelo imperador bizantino, e a Igreja Católica Apostólica Romana, ou simplesmente Igreja Católica, é a que nós conhecemos, com sede em Roma e comandada pelos papas. Então, o cisma do Oriente foi essa divisão, né, em 1054, da Igreja Católica, do cristianismo, em duas igrejas, né? A Igreja Apostólica Ortodoxa, ou Igreja Ortodoxa do Oriente, que era governada pelo patriarca da cidade, é lógico, indicada pelo imperador, imperador bizantino, e a Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica que nós conhecemos, governada pelo Papa, né? Então, existia uma grande religiosidade popular, né? Apesar da força da Igreja Ortodoxa, o Império Bizantino, porque o ortodoxo seria um pouco mais radical, às vezes práticas religiosas proibidas pelas autoridades cristãs, entre elas estavam a adoração aos deuses pagãos. Era comum, por exemplo, o culto a Dionísio, era comum o Dionísio, deus do vinho, deus grego do vinho, né? Mesmo que para a igreja ele seja uma espécie de demônio. Era comum os carnavais bizantinos, a religiosidade popular também incluía a devoção aos ícones, ou seja, a pintura de Jesus Cristo, as relíquias dos santos, né? E várias outras coisas. Então, nós falamos de cultura religiosa, nós estamos falando dessa cultura que está ligada à cultura da religião, né? A música, o jeito de comemorar os dias santos, e tudo isso é a cultura religiosa. A cultura bizantina, né, ela significa habitar alguma região do império, né, da língua grega, e obedecer às instituições bizantinas. Então, a produção artística bizantina, ou seja, as pinturas, os ícones, os afrescos, né? Os ícones eram geralmente feitos sobre painéis de madeira, com muitos materiais que podiam ser utilizados como mármore e até metais preciosos, né? Até metais preciosos. Então, isso era chamado de ícones. Agora, os afrescos seriam aqueles desenhos bonitos, aqueles desenhos grandes feitos nas igrejas, né? Igual em Passos aqui tem lá no fundo da capela da igreja de Nossa Senhora da Penha, em cima da igreja matriz, né? Aqui lá são afrescos, são desenhos. Também os mosaicos, né? Feitos de pedrinhas, feita com bastante pedra e vidro, assim, bem pequenininha, comum naqueles vidros também coloridos, né? A literatura grega também influenciava bastante no Império Bizantino, né? Então, sendo utilizada pelo governo da igreja e muitas outras coisas. E as obras literárias, de prosa, verso, poesia, coisa e tal, eram chamadas de iluminuras, né? Então, olha, gente, a arquitetura da igreja, olha que bonito. Opa, deixa eu virar para cá, tá vendo? Essa aí, se vocês olharem aí na página, 186 e 187, vocês estão vendo aí
a igreja de Santa Sofia. Eu devia ter colocado ela de... Agora desapareceu minha blusa, né? Deixa eu ver se ela aparece. Opa, não quer aparecer, não, vai só meu rosto mesmo. A igreja de Santa Sofia, então essa igreja significa a igreja da Sagrada Sabedoria. Então, a igreja de Santa Sofia possui fachadas bonitas, né? Ela é simples, como a maioria dos templos bizantinos, mas na sua parte interna ela é luxuosa. Então, a igreja bizantina destaca dos mosteiros, né? É um projeto arquitetônico, serviu de modelo para a construção de muitas igrejas do Ocidente e do Oriente. A educação dos bizantinos era feita... Ah, apareceu, que chique! Era feita na fé cristã e na cultura helenística, ligada aos gregos. A partir da expansão dos macedônios, né, liderados por Alexandre Magno, a cultura helenística integrava gregos, né, egípcios, persas e outros povos do Oriente. Os bizantinos acrescentaram elementos culturais romanos, como o cristianismo, né? Então, há uma boa formação dos ricos, que desde os 6 anos de idade os meninos aprendiam a ler e escrever e logo começavam a comentar textos, autores gregos como Homero, Platão, Aristóteles e por aí vai, né? Mais tarde, os jovens tinham que estudar retórica para poder trabalhar, né? Falar bem, né? A retórica é falar bem, para poder trabalhar a política. O declínio do Império Romano, quando o Império Romano vai cair, ele acontece com maior esplendor, né? O maior esplendor do Império Bizantino ele vai acontecer de 527 a 565. Depois dessa época, o Império vai sofrer altos e baixos, ataques, né, dos muçulmanos, de cristãos da Europa Ocidental. E aí, no século VII, os bizantinos perderam seus domínios no norte da África. E depois, em 1204, Constantinopla foi invadida e saqueada pelos cristãos durante a Quarta Cruzada, e somente cerca de 60 anos depois, os bizantinos retomaram a sua capital. Em 1376, o Império Otomano vai avançar sobre o mundo bizantino e estabeleceu a sua capital na cidade de Adrianópolis, hoje Ermidi, na Turquia, a pouco mais de 200 quilômetros de Istambul, né, ou de Constantinopla. A cidade de Constantinopla permaneceu próspera sob o domínio bizantino. Em 1453, quando os turcos otomanos, depois de muitas tentativas, conseguem ocupar a capital bizantina, Constantinopla, hoje Istambul. E aí representou o fim do Império Bizantino. O Império Bizantino, então, termina em 1453, quando está próximo a começar as grandes navegações portuguesas, né, que vai chegar até o Brasil, aquelas coisas todas que nós vamos estudar numa outra aula e num outro momento, tá bom? Então, agora fazer as atividades propostas, né? Atividade 1 da página 188, atividade 4 da página 190, copiando a pergunta e a resposta, tá bom? Qualquer dúvida, fale com o seu professor, que ele está aí de coração e de braços abertos para poder te ensinar, para poder conversar, né? Para poder trocar ideias com você. Estudar história é importante, ajuda a abrir a nossa mente e não deixa a gente sem conhecer a nossa história, tá bom? Tchau, tchau, um grande abraço, não esqueça de usar máscara se for sair de casa, álcool em gel na mão, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.